Muito boa noite, bem-vindos à noite informativa e porque hoje é terça-feira, habitual análise em volta dos factos que marcam a atualidade moçambicana. E hoje, a esta altura, recebemos Ismael Moussa, político Ismael Moussa, para lançarmos um olhar em volta de dois episódios, dois acontecimentos que marcam a atualidade. Ismael, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Talvez fosse melhor começarmos mesmo pelas declarações da PGR, tudo sobre as dívidas ocultas. Se, por um lado, a Procuradoria-Geral da República convoca a imprensa para tornar público que pode haver índices de criminalidade ou de crime, neste caso da contração da dívida, o que é que isto significa? Há quem diga que esta ação foi praticamente infeliz, parte da Procuradoria, sendo esta quase que a autoridade responsável pela investigação, condução e punição aos infratores. Que interpretação é que dá a este fato? Bom, antes de mais, boa noite a todos. Dizer primeiro que este é um dos papéis da Procuradoria. Sim. Manter a sociedade atualizada, informada, principalmente sobre matérias que dizem respeito a todos nós. Porque há casos, por exemplo, de matérias que não dizem respeito a todos nós. Mas neste caso em concreto é uma matéria que mexe com a vida de todos nós e, portanto, eu acho que este é um dos papéis da Procuradoria. Por outro lado, se ela própria, enquanto Procuradoria, já avança de que existem indícios, vem exatamente a confirmar aquilo que nos vários corredores e na sociedade se falam, de que neste caso concreto, certamente que existem matérias criminais, certamente que devem existir matérias de negligência administrativa, assim como outras. O que interessa à sociedade no geral é que no fim deste trabalho todo se possa esclarecer tudo isto, para o bem não só das pessoas que têm sido visadas pela opinião pública, mas também para o bem de todos nós enquanto cidadãos. Esperemos que este trabalho seja célere, porque outra questão também que é importante que a Procuradoria nos próximos comunicados nos tragam é resultados dos passos que estão a ser dados no sentido de acelerar este processo. Este processo deve ser célere, por um lado. Porquê que deve ser célere? Por dois motivos. Primeiro, para que a própria Procuradoria aproveite também este momento para resgatar a sua própria confiança junto à opinião pública. E este caso pode ser uma oportunidade soberana da própria Procuradoria a resgatar esta confiança junto dos cidadãos. Por outro lado, a própria Procuradoria poderá também contribuir para que o próprio Estado resgate um pouco a sua soberania, porque quer queiramos, quer não, a nossa soberania como Estado ficou um pouco chamuscada com este processo todo. E este trabalho da Procuradoria a ser célere e a trazer resultados concretos que nos ajudem a esclarecer, porque o que vai acontecer é que é simplesmente esclarecer, porque em função do esclarecimento é que virão depois as medidas que devem ser adotadas. Havendo, como eu dizia, indícios criminais, havendo indícios de negligência administrativa, nos estudos de fiabilidade, entre outros, nessa altura caberá cada caso o seu tratamento específico. Mas eu acho que é importante que se mantenha este tipo de ação por parte da Procuradoria, que venha o público, informe e não haja aqui um silêncio. O mesmo esperamos da parte do Governo. Felizmente parece-me que o Governo também já avançou, já contratou uma empresa, acho que na área legal, que está a trabalhar no aspecto legal, e uma outra também na área da auditoria financeira. Portanto, é importante que todo este trabalho seja feito. O que nós queremos é que, em última instância, se apure, se há de facto ainda dinheiro que não foi usado e possa ser devolvido, e isso ajude-nos a um alívio, ótimo. Se há casos de responsabilização, essas pessoas terão que responder, ou as empresas, caso. Mas também poderá haver outros casos que se calhar não há responsabilidade criminal. Há, por exemplo, responsabilidade de negligência administrativa. Há casos, por exemplo, no mundo de vários estudos de viabilidade mesmo de multinacionais que são feitas com alguma falha. Portanto, o que se espera em última instância é que haja um esclarecimento total, para que não se fique dúvidas, para que não andemos a acusar pessoas, se calhar, corretamente ou incorretamente, para que todos nós ficamos esclarecidos, mas que, em última instância, o país possa voltar à normalidade. Olhando para as capacidades ou a experiência que esta Procuradoria já foi dando durante este percurso, acha que a Procuradoria-Geral tem forças suficientes para levar a cabo um caso? Por aquilo que eu dizia de início, que esta é uma oportunidade soberana para a própria Procuradoria resgatar a confiança, exatamente por causa desta dúvida que existe na sociedade. Mas esta é uma oportunidade soberana que ela própria tem. Se ela é capaz ou não, vai ficar claro aqui. Se ela pode ou não despir-se das amarras políticas ou não, ficará claro neste caso. Mas também, por outro lado, é preciso entendermos o seguinte. No âmbito das relações internacionais, os parceiros da cooperação que apoiam o nosso país, por uma questão básica, de boa fé, na questão da diplomacia, as pessoas nunca dizem que é uma exigência. Dizem que é uma recomendação. Mas nós sabemos que, no fundo, isto é uma exigência, em que nós não temos saídas. Ou nós aceitamos e fazemos aquilo que nos estão a pedir, não é? Porque em alguns momentos, como eu dizia num debate anterior, há ingerências que são boas para nós. Esta, por exemplo, pode ser uma ingerência que não seja tão má. Se nos ajuda a voltarmos à normalidade, por que não?
Vamos esclarecer. Se não temos nada a esconder, que esclarecemos as coisas. Portanto, este é o momento soberano que a Procuradoria tem para fazer. Agora, se a Procuradoria não fizer isso, se o Governo não fizer algo que ajude a esclarecer isso, eu não sei quem ganhará com isso. Não sei se o próprio Governo ganhará com isso. Não sei se a própria Procuradoria ganhará com isso. Quem ganhará com isso? Então, vamos dar um voto de confiança. Só do ponto de vista político, este caso cruza fronteiras, tanto da política como da economia. Há quem diga ou há quem dissesse que era quase que impossível registrar avanços na investigação e até punição dos protagonistas, pelo facto dos elementos que estiveram em frente da contração da dívida estarem ainda no ativo e fazerem parte desta máquina governativa. Este receio continua a ser presente até hoje. Muita gente na sociedade não acredita que isto vai ter um desfecho. E é natural que tenha este receio. Continua a ser presente. Agora, por outro lado, também eu acho que o Governo, até uma dada altura, ainda não tinha percebido a dimensão do problema. E muitas das vezes há aquela situação, como em vários momentos nós tivemos situações em que depois os parceiros recuam e acabam dando dinheiro, recuam e acabam reconhecendo esta e outra situação. Se nós recordarmos o caso do PESU, de outros casos no passado, não é? Então acho que numa dada altura o próprio Governo ainda não tinha caído na real. Mas este é um problema sério. É um problema sério e que pode mexer com todos nós. E, portanto, é mesmo por isso que, mesmo com todas as desconfianças de que a Procuradoria não possa chegar a bom porto, eu acho que nós devemos dar um voto de confiança ainda neste momento e esperar que alguma coisa seja feita. Sim, mas que estratégias é que a Procuradoria deve levar a cabo? Conforme até de separar o trigo do joio, eu acho que a carta já foi dada. Fazer valer aqui a sua Eu acho que aquela carta dos doadores na mesa de negociações está clara, os pontos apresentados nas 2 páginas. O que eles querem é que esclareçam isto. Que digam o que é que foi feito com o dinheiro, se de facto foi investido em Moçambique. Se foi investido em Moçambique, em que é que foi investido? O que é que se ainda pode aproveitar-se disto para salvarmos um pouco a nossa situação? O que é que não foi investido e o que é que não foi investido que se devolva? Não é? Estamos agora a falar que os barcos da Ematum vão ter que ser assistidos em Durban. Então onde é que está a outra empresa que ficou por ser criada para dar assistência aos barcos? Não significa que não foi criada. Se não foi criada, há dinheiro. Se há dinheiro, que devolva-se esse dinheiro. Portanto, eu acho que é isto que se espera que a Procuradoria faça. Portanto, não vai inventar nada. Vai verificar à luz da lei orçamental o que é que foi feito, se cumpriu ou não cumpriu com a lei orçamental, e depois também aqui é preciso que a gente também tire algumas dúvidas da sociedade, é que nós estamos a pensar que tudo o que aconteceu é crime. Eu não penso desta forma. Deve haver coisas com indícios criminais, pode haver. Deve haver coisas com indícios de negligência administrativa. Aquilo que eu dizia, por exemplo, há empresas, inclusive no mundo, a Rio Tinto aqui, por exemplo, teve a mesma experiência, que alimentou uma expectativa grande em relação ao carvão, investiu muito dinheiro, foi traída pelo estudo de viabilidade e no fim concluiu-se que não era verdade. Pode ter acontecido também, pode ter havido um caso neste sentido. Portanto, é isto que nós esperamos que se afirme. Porquê? Para o bem até do nome e da imagem, porque neste momento o que é que acontece? A sociedade pode estar a acusar 10 pessoas, e se calhar chegamos à conclusão que não eram as 10 pessoas. Que houve casos criminais, que houve casos de negligência administrativa, entre outros, mas o que nós queremos em última instância é, se ainda há sobras, devolva-se. Não é? O que é que se pode fazer para nós recuperarmos a confiança? Porque nada está perdido. Eu acho que nós estamos realmente numa iminência de uma crise, mas é uma crise que pode ser salva por todos nós, não virá ninguém de fora a fazer isso. Porque os doadores podem pôr várias recomendações, que no fundo até seriam exigências, mas não vão além disso, porque é uma questão de dizer, ok, não querem, mas nós depois vamos buscar recursos aonde? Eu dizia que num debate anterior, se nós estivéssemos num continente onde tivéssemos onde bater as portas, se calhar tínhamos uma alternativa. Mas nós se olharmos para o continente africano, a quem é que nós podemos pedir ajuda? Quem é a África que nos pode dar ajuda para substituir os atuais parceiros? Ninguém. E mesmo que tivesse, poucos são os que estão dispostos a darem-nos. Este é um dilema que nós temos. Houve a tentativa, por exemplo, da China, houve a tentativa da Índia, mas os resultados nós os conhecemos. Então, vamos ser realistas. Não temos muitas hipóteses neste momento. Então, a única saída que nós temos é resgatar a confiança. Agora, para resgatar a confiança, teremos, naturalmente, que fazer algumas coisas que nos é pedido. Se eu dou dinheiro a si, se vai ao banco pedir dinheiro, o banco põe regras. Essas regras têm que ser cumpridas, quer gostemos, quer não. Infelizmente, esta é a realidade e nós teremos que fazê-la. Por isso que eu acho que, neste momento, vamos dar um voto de confiança na expectativa de que todos nós estamos comprometidos com este país, porque é uma questão de soberania. Porque soberania não é só pegar em armas e lutarmos para a defesa das nossas fronteiras. Soberania também é lutarmos para a nossa independência económica. E este é um processo. E nós, neste momento, estamos num dilema que, se nós não aceitarmos essas exigências, nós temos riscos sociais muito altos. E será que estamos preparados para estes riscos sociais? E que podem pôr em causa também a nossa estabilidade? Portanto, é aí que nós chamamos um pouco de volta o nosso sentimento pátrio. E acho que tanto a Procuradora-Geral como o Primeiro-Ministro, todos os outros,
devem chegar ao momento e chamar à consciência a questão da pátria. Neste momento, a pátria chama por todos nós. Temos que salvá-la. Agora, como? Cabe a cada um fazer a sua parte. O nosso sistema de governação sempre teve estas misturas. Aliás, sempre diagnosticou-se aqui problemas de separação de poderes. Estamos perante uma situação em que o apito está agora com a Procuradora-Geral da República. Estaremos perante um contexto em que a PGR está a agir sob a batuta do... É preciso percebermos o seguinte, é que neste momento a batata quente não está só do lado da Procuradora, está até do lado da própria sobrevivência do próprio Presidente da República. Porque nós sabemos o que foi o mandato passado. E a questão é mesmo essa, estaria aqui Beatriz Buchil a cumprir com recados? Eu acho que se não estiver a cumprir, então fica complicado sabermos o que é que pretendemos. Porque, repara, o primeiro ano de mandato foi o que nós conhecemos. O próprio Presidente foi ao Parlamento e deixou claro que não competia a ele dizer qual era o estado da nação, competia ao patrão, ao povo. Vai chegar um segundo mandato, o que é que vai dizer o Parlamento? E imaginemos que comece um novo mandato sem resolver este problema do Orçamento do Estado. Que mandato será este? Portanto, eu acho que este é um momento também de que a batata, digamos, quente também está do lado do Presidente. Portanto, cabe a todos nós, como eu dizia, desde o patrão aos governantes, à Procuradora, a todos nós, definirmos o que é que nós queremos. Queremos resolver este problema, queremos resgatar a confiança ou vamos partir num braço de ferro e seja o que Deus quiser? Eu acredito que não vai ser isso. Vamos ter que encontrar o meio termo. E se calhar esta é uma chance também, né? Nos momentos de crise, nos momentos de fraqueza, é que devemos transformar algumas fraquezas em oportunidade. Se calhar este vai ser o momento em que a gente pode transformar algumas das fraquezas que nós temos em alguns órgãos em forças. Não é? E acho que é uma oportunidade soberana para todos. Mas deixemos que a coisa, desde que seja célere, porque todos nós estamos preocupados com isso. Não queremos que ninguém seja condenado ou punido injustamente, mas também não queremos que todos nós paguemos por algo que não temos a ver. Enquanto isso, a crise continua a apertar os moçambicanos. Exato. Tá. Vamos virar a página para olhar para o orçamento retificativo. Aliás, já amanhã que a Assembleia da República irá debater alguns aspectos, reabre as portas. Um dos objetivos deste orçamento retificativo é poupar pelo menos 24 mil milhões de meticais, com forma de resolver o problema. Aliás, nem seria resolver, minimizar o problema da crise. Que olhar é que lança para estas medidas aqui tomadas? Bom, primeiro dizer o seguinte, nós já discutimos neste mesmo programa em tempos que tarde ou cedo o Governo teria que apresentar o orçamento retificativo à Assembleia, mas também dizíamos aqui neste mesmo debate que isto não era a solução. Agora, é muito importante que o Governo apresente o orçamento retificativo e acho que é um gesto que devemos encorajar, é importante. Mas também dizíamos aqui neste programa, e volto a repetir, que é nos momentos de crise, que é nos momentos de fraqueza, que nós devemos transformar uma fraqueza numa oportunidade. E se calhar esta é uma oportunidade soberana do Governo rever todo o programa quinquenal de governação. Por que é que eu estou a dizer rever todo o programa quinquenal de governação? Há dias na televisão falava-se também que a possibilidade de se rever o PES, né? O Plano Económico e Social. Perfeito, mas isto não vai resolver. É importante que se reveja o PES, mas não é só isto que deve-se fazer. Eu acho que além do orçamento efetivo, além de se rever o PES, o Governo devia já, neste momento, começar a trabalhar na revisão de todo o programa quinquenal de governação para os 5 anos, tendo em conta que um ano já decorreu, o segundo ano é o ano que vai decorrer nesta situação. Isto para quê? Para evitar que no próximo ano o Governo tenha que levar de novo à Assembleia um orçamento efetivo, tenha que levar de novo à Assembleia uma reavaliação do PES. Porquê? Porque o programa quinquenal tem números. O programa quinquenal define metas. Estas metas são para 5 anos. E, portanto, se este ano já vai-se reduzir grande parte das metas do ano 2, significa que no ano seguinte também vai ter que se reduzir as metas do ano 3, 4 e 5. Portanto, não vamos toda hora. Portanto, dizer aqui é que o orçamento retificativo não deve surgir de forma ad hoc. Não. Tem que haver... É importante, neste momento não há outra saída. Tem que surgir de forma ad hoc para resolver um problema pontual, que é deste ano. Mas que aproveitemos este momento, depois do Governo levar ao Parlamento o orçamento retificativo, a proposta do orçamento retificativo e a proposta da revisão do Programa Económico e Social para este ano, devia aproveitar este momento até o final deste ano para elaborar toda uma revisão do Programa Quinquenal de Governação. E já com os cortes concebidos. Cortes concebidos para o ano 3, ano 4 e ano 5. E aí, nestes cortes, é que viria aquilo que eu dizia, aproveitar a crise, aproveitar a fraqueza para transformar numa oportunidade. O que é que seria transformar uma fraqueza numa oportunidade, no caso concreto do Programa Quinquenal de Governação? Era, por exemplo, pegar. Há aspectos no Programa Quinquenal de Governação, assim como na reforma
que é muito cedia do Estado, que podiam ser acauteladas. Por exemplo, eu dou um exemplo. Nós temos a governadora da cidade de Maputo, ou o governador da cidade de Maputo. Precisamos desta função? Talvez não. Mas é uma reflexão que tem que se fazer. E se chegássemos à conclusão que não precisamos, isto já podia entrar na tal emenda dos cortes que vão ser feitos no programa quinquenal da governação. Por exemplo, em 75, o reitor da universidade era nomeado pelo Presidente da República, porque era uma única universidade que nós tínhamos. É por isso que o reitor de uma universidade tem o tratamento de ministro, tem o Mercedes, assim como os seus vices. Hoje, com o número de universidades que temos, será que justifica-se isso? Se calhar não. Temos que rever isso. É uma forma também de reduzir alguns custos. Mais ainda, hoje temos várias instituições de ensino superior, cada uma delas com um diretor pedagógico, diretor científico, diretor financeiro, diretores de faculdades. Se calhar era uma altura de chegarmos a uma conclusão e fazermos uma reflexão e decidirmos o seguinte. Temos a Unizambeze, aliás, a Unilúrio no Norte. Por que é que todos os campos da Universidade Pedagógica, da UEM, de todas que existam no Norte, não são integrados, por exemplo, na Unilúrio? Teríamos um único reitor, um único diretor científico, um único diretor académico para um campus maior. Pegaríamos tudo aquilo que é da UP, por exemplo, na zona centro. Temos a Unizambeze. Por que não integrar na Unizambeze? Pegávamos todos os politécnicos que existem espalhados em Tete, Manica, por aí fora, integrávamos na Unizambeze. Teríamos um único reitor, um único diretor pedagógico, um único diretor científico, um único diretor financeiro, menos custos. Pagaríamos tudo o que é campos universitários espalhados no Sul. Politécnicos de Gaza, do Choco e por aí fora, a UP, aqui o ISE, o Instituto Superior de Administração Pública, integrávamos na UEM. Teríamos uma única instituição, teríamos um único reitor, assim sucessivamente. Portanto, há aspectos que eu acho que nós podíamos começar a pensar desde já. Temos a questão, por exemplo, de alguns ministérios que podem ser fundidos. Se estamos num momento de crise, queremos realmente fazer contenções, por que não? Por exemplo, o Ministério da Ação Social, por que é que não pode ser fundido, por exemplo, no trabalho e na saúde? Há vários casos. E, por exemplo, esteve na saúde. Exato. Por que é que não podemos, por exemplo, em vez de ter vice-ministro, termos secretários permanentes, é mais barato? Desculpe, secretários de Estado. E a Constituição prevê isso. Tanto podemos ter ministros, vices, como podemos ter secretários de Estado. Mas os custos são diferentes, as reformas são diferentes, em última instância para o Estado. Temos, por exemplo, a questão de várias instituições públicas. No passado já tivemos a empresa Aeroportos de Moçambique, que a LM era uma única empresa. Será que não vale a pena repensarmos sobre isso? Há países em que esta experiência tem dado certo. Temos, por exemplo, a questão das TDMs e temos o Instituto de Comunicações. Por que não termos só o Instituto de Comunicações e termos um adjunto que cuida, por exemplo, das telecomunicações? Porque telecomunicações também é comunicações. Por que é que temos de ter Instituto das Comunicações e temos de ter Telecomunicações de Moçambique? São dois PCAs. Por que é que não podemos ter um único PCA? Seria Instituto de Comunicações com um adjunto para a área de telecomunicações. Então, é esta reflexão que eu acho que nós devíamos fazer todos nós como país, como nação, como Estado, no sentido de ver o que é que nós podemos reduzir. E aí sim o Governo apresentava à Assembleia uma revisão do programa quinquenal da governação com áreas muito específicas do que é que nós queremos trazer como mais-valias. Por exemplo, se nós vamos ter um momento bastante conturbado por causa da redução da ajuda externa, mas nós precisamos de comida. Então, foi bom que o orçamento retificativo diz que uma das prioridades é a agricultura e é a saúde. Mas nós sabemos que não vai ser muito o que vai se dar, porque os cortes são pequenos. Mas nós podemos fazer cortes maiores. E podemos definir, com base nestes cortes, prioridades muito sérias, uma aposta forte na agricultura. O que é que nós queremos, de facto, na agricultura? Para que seja diferente. O que é que nós queremos, de facto, na saúde e por aí afora. Mais ainda, se nós fizermos um trabalho hoje profundo nas fronteiras, e se formos a verificar quanto é que as pessoas, o Estado realmente arcada com a batata, com a cebola, se calhar vamos verificar que não arcada grande coisa. Se calhar muitos destes produtos entram como moquiristas e se calhar há fuga ao fisco, se calhar ganham pessoas e não ganham instituição. Neste momento também uma outra coisa que o Estado podia fazer, a nível ainda deste ano, era verificar, em termos de alimentação, o que é aquilo que mexe com o dia-a-dia de nós. Por exemplo, no caso de uma puta, a batata, a cebola mexe com o dia-a-dia de cada um de nós, o frango mexe com o dia-a-dia de cada um. Não é o mesmo que acontece, por exemplo, em Sofala, não é o mesmo que acontece, se calhar, na Zambésia. Cada caso é um caso, mas devíamos pegar com casos muito específicos e ver, se calhar, se não vale a pena ainda este ano, isentarmos de taxas alfandegárias a determinados produtos, de forma que negociamos com o setor privado para que não haja grandes aumentos por causa do aumento do dólar, do rand, de forma que o cidadão, em última instância, não sinta-se prejudicado. Esta é a missão do Estado, é encontrar formas para aliviar a crise, encontrar várias alternativas. Esta pode ser uma alternativa. O mesmo acontecendo, por exemplo, com o milho para a zona centro, a zona sul ou para o meio rural, o mesmo acontecendo com o arroz. Quer dizer, nós temos que verificar alguns produtos que se calhar vale a pena isentarmos de algumas taxas. Da mesma forma que o Governo chegou a um acordo com as planificadoras para não se aumentar o preço de pão, também devia-se chegar a um acordo com alguns importadores para que o preço final do arroz, do açúcar, do sabão, do óleo, da batata, do tomate, entre outros, do frango e do carapau, não encareça muito nos próximos dias.
Portanto, esta também seria outra ação que eu acho que o Governo devia fazer o mais urgente possível e não esperar que as coisas aumentem de repente e depois entremos aqui numa situação ad hoc para se resolver o problema. Portanto, eu acho que devíamos parar e refletir sobre tudo isto que está a acontecer e ver o que é que nós podemos levar para um plano quinquenal reformulado. No fundo, o que é que nós estaríamos a fazer? Estaríamos também a ajudar o Presidente a ter uma marca. Porque tivemos o primeiro ano de governação. Pessoalmente, eu não senti uma marca do atual chefe de Estado. Por exemplo, no mandato passado podemos ter divergências, podemos discordar, mas havia uma marca. O Presidente Guebuza deixou uma marca no país, com todas as críticas que hoje possa-se fazer ao Presidente Guebuza, mas ele deixou uma marca. Não é? A questão dos 7 milhões, a questão da presença aberta, a questão das infraestruturas, foi uma marca que ele deixou. Nós podemos discutir agora se eram oportunas ou não, isto é outra discussão. Mas o atual chefe de Estado fez um ano sem deixar uma marca. Se calhar é na crise que ele pode encontrar a sua marca. Uma marca em que, no fim, nós possamos dizer, ok, este foi o Presidente que reformulou o Estado, tornou o Estado mais flexível, menos pesado. Foi o Presidente que, se calhar, apostou sério na agricultura, encontrou uma verba pelas poupanças que fez para apostar sério na agricultura. E é uma marca que ele pode deixar. Portanto, por isso que eu dizia que esta também pode ser uma oportunidade soberana do próprio chefe de Estado se encontrar consigo próprio. Porque, neste momento, quer queiramos, quer não, é uma situação bastante desgastante para ele próprio como pessoa. E acho que é a missão de todos nós também ajudarmos a ele, porque ao ajudarmos o chefe de Estado, estamos a ajudar a nós, individualmente, a cada um de nós, porque é no nosso bolso que, em última instância, se isto se agravar, cada um de nós vai ter as consequências do seu próprio bolso. Portanto, cabe a cada um de nós usar a inteligência e o saber para ajudarmos a ele também a encontrar saídas. Okay. O presente orçamento retificativo está agora a obedecer todos os processos, todo o processo burocrático. Entretanto, ontem, em entrevista o diretor adjunto da CTA, em representação dos empresários, disse que era urgente que esta burocracia fosse ultrapassada porque a crise apertava cada vez mais. Concorda com este? Naturalmente, eu tenho várias pessoas com quem partilho relações de amizade e empresários que estão neste momento a fechar as suas empresas, estão a despedir pessoas. Porquê? Porque o maior pagador de serviços neste país é o Estado. E se não tem o orçamento legislativo aprovado, se estivermos recordados, há bem pouco tempo o Ministro das Finanças emitiu uma circular em que suspendia todos os pagamentos, com exceção de salários e pensões, até a aprovação do orçamento legislativo pela Assembleia. O que é que isso significa? Significa que todo aquele empresário que tenha alguma coisa a receber do Estado não pode receber neste momento. Por isso a urgência de se aprovar este orçamento legislativo para que, no fim, mesmo que seja pouco o que vai ser pago ao setor privado, que o setor privado possa receber isto. Porquê? Porque nós estamos num Estado em que o Estado continua a ser o grande empregador, e paralelamente, é também o Estado o grande pagador de serviços ao setor privado. Então, se o Estado não paga ao setor privado, o setor privado também entra em agonia. É por isso que é urgente que se aprove este orçamento legislativo para que o Estado volte a pagar ao setor privado. Muita gente está dependente disso, especialmente as empresas de construção, entre outras, ou mesmo que prestam serviços, que vendem serviços ao Estado, estão todas, neste momento, de mãos atadas porque não têm onde estão à espera que o Estado abra os cordões à bolsa, mas o Estado só pode abrir os cordões à bolsa depois do orçamento legislativo ser aprovado pela Assembleia da República. Por isso, esta posição do diretor-adjunto da CTA. Ismael Moussa, é possível ultrapassar esta crise com soluções internas? Eu creio que não. Por quê? Mesmo o discurso de aumentar a produção, nós estamos fazendo este discurso há muitos anos. Eu acho que há uma reflexão que nós um dia teremos que fazer. Se calhar ainda não há de ser num debate como este, mas há uma reflexão que nós, como moçambicanos, temos que fazer. Se calhar, às vezes, nós temos que olhar um pouco para o lado. Olhemos para a Zâmbia, olhemos para a Tanzânia, olhemos para o Zimbábue, olhemos para a África, olhemos para a região, depois olhemos um pouco para a África Central, olhemos para a África do Norte e tentemos descobrir quais são as nossas fraquezas comuns. Nós temos fraquezas comuns. Se calhar há fraquezas que muitas vezes nós podemos culpar um ministro hoje, podemos culpar um presidente hoje, e se calhar que são fraquezas estruturais do continente como um todo. E é isto que nós temos que fazer uma reavaliação. Por exemplo, porquê é que nenhum deu certo na agricultura até hoje? Tradicionalmente, a população africana está ligada ao campo. Mas porquê que nenhum país africano dá certo na agricultura? Nós culpamos sempre os ministros, mas nunca fizemos um trabalho profundo para analisarmos que os únicos países que deram certo na agricultura é a África do Sul, com uma tradição muito diferente. Foi o caso do Zimbábue. Hoje a Zâmbia está a dar certo porque os farmeiros do Zimbábue foram à Zâmbia. Mas então temos que entender o que é que está a acontecer para que nunca demos certo na agricultura. Alguma coisa há. Mas é isto que nós temos de trabalhar. E se calhar aí vamos verificar uma série de fraquezas que têm que ser ultrapassadas. Quer seja nas opções para a agricultura
comercial, de facto, como havia no tempo colonial com as empresas majestáticas, não é? A Companhia do Zambesa, a Companhia de Moçambique e por aí fora, dava certo. O que é que dava certo e hoje não dá certo? É esta a reflexão que nós temos que fazer. Há, por exemplo, o aspecto, peguemos na questão do arroz, a questão dos institutos de investigação. Todos os países africanos têm institutos de investigação, todos estão a investigar. E se calhar não é necessário, se calhar valeria a pena. Era a nível da África Austral, verificarmos quantos institutos de investigação nós precisamos na África Austral. Se calhar precisamos de 1 ou 2. Se calhar, em vez de todos os países estarem a investigar o milho, estaria um único país a investigar o milho e todos nós punhamos o dinheiro lá. Todos nós cedíamos os nossos cérebros para lá. E estaríamos a concentrar na descoberta de uma solução para o milho. Pegámos num país que dedicasse só à investigação do arroz, por exemplo, e por aí afora. Mas o que é que nós estamos a fazer? Cada um de nós aqui na região estamos a fazer as mesmas investigações. Cada um de nós aqui na região estamos a dar os mesmos insumos. E depois, no fim, o que é que fazemos? Cada um de nós, antes de comprarmos a produção que nós precisamos, por exemplo, para manter o nosso consumo, nós vamos para fora e se calhar nem esgotamos ainda a potencialidade interna. Se calhar há milho na África Austral e nós vamos buscar milho fora. Se calhar há arroz na África Austral, que ainda não foi comercializado, e nós vamos buscar na Índia, vamos buscar no Paquistão. Por isso que eu acho que nós devíamos fazer uma reflexão profunda das nossas fraquezas e o que é que nós, como região, podemos fazer para minimizarmos a situação. E definirmos claramente o que é que nós queremos para a agricultura. Porque há experiências que já deram errado aqui. Se estivermos recordados, nós já tivemos aqui o caso do CCADR, já tivemos o caso dos fundos de tesouro, já tivemos várias iniciativas para criar o empresariado nacional. Nunca deu certo. Porquê que nunca deu certo? É esta reflexão que nós temos de fazer e a academia deve fazer isto. Estes deviam ser trabalhos de teses nas universidades para descobrir porquê que estamos a falhar. E se calhar vermos que outras saídas nós podemos encontrar. E despirmos alguns complexos que nós temos. Por exemplo, porquê que não mandarmos enfermeiros se for necessário? Qual é o problema nisso? Eu não vejo problemas nisso. Se isto puder trazer comida para o nosso povo, qual é o problema? De termos aqui uma agricultura mista, quer dizer, teríamos agricultura familiar, teríamos uma agricultura empresarial, mas também teríamos uma agricultura altamente competitiva, que era a vinda de enfermeiros. Porquê que não? Mas é uma reflexão que temos que fazer, não é uma decisão liviana que pode aparecer de um dia para o outro em que toma-se uma decisão. Portanto, há todo um trabalho que nós temos que fazer. Porque nós queremos encontrar formas. Agora, falarmos do discurso de que vamos aumentar a produção na situação que nós estamos, sabemos que é impossível. Não temos vias de acesso. A agricultura não é só falar de dar sementes, fertilizantes, não é isso. A agricultura é muito mais do que isso, é uma área transversal. Implica a construção, por exemplo, de pontes, estradas, sistemas de irrigação, crédito bancário bonificado, implica a questão de técnicos profissionais para dar assistência aos camponeses, quer seja na agricultura familiar, quer seja numa agricultura empresarial, implica comercialização. Por exemplo, no tempo colonial havia o Instituto de Cereais, hoje não sabemos quem comercializa, implica uma série de aspectos, portanto é uma área transversal. Será que neste momento nós temos condições para investir nisso? Para pedirmos depois uma maior produtividade? Eu não sei, tenho dúvidas. Temos a questão... Para si a solução só pode ser... Não, temos que refletir. E tomarmos a decisão, e naquele momento a decisão que nós tomarmos, assumirmos os riscos. Toda decisão tem riscos. Há, por exemplo, a questão da concessão de títulos, se calhar foi por isso que se criou o Ministério da Terra, mas vamos ser sinceros, resolveu o problema? Eu acho que não. Eu se pego o carro, saio daqui até o enxope, eu olho à direita e olho à esquerda, eu só vejo terras. Mas se eu paro o carro e vou ali a uma administração e digo, olha, quero requerer 10 hectares, quero desenvolver a agricultura aqui, qual é a resposta que eu vou receber? Não existe terra, está tudo ocupado. De facto, este país está todo ocupado, mas ninguém produz. Então, a pergunta que nós temos de fazer é porquê que ninguém produz? Porque temos terras, mas não há terras. Eu tenho, por exemplo, um pedido no Distrito de Boane, desde 2007, que eu aguardo por uma extensão pequena, que eu gostaria de, por exemplo, fazer uma experiência e produzir batata. Não tenho, até hoje, a resposta. Então, este é um problema sério que nós temos neste país. Então, se nós temos que refletir o que é que nós queremos. Uma coisa é o discurso político, outra coisa é o dia a dia. Criamos o Ministério de Terras, positivo, mas o que é que isto já traduziu? Que facilidades é que isto já deu? E se calhar nem todos estamos preparados para ser agricultores. Se calhar nem todos temos vocação para ser agricultores. E é por isso que eu digo que temos que fazer uma reforma em todo um Estado. Por exemplo, se nós formos aqui aos ministérios, se calhar vamos encontrar muito agrônomo que está sentado no escritório, muito veterinário que está sentado no escritório a fazer trabalhos burocráticos e que podia ter outras opções, dedicar-se à agricultura, à pecuária. Mas também não devemos condená-los por estar no escritório. Se calhar estão no escritório porque é uma questão de sobrevivência. Mas devíamos é tentar perceber porque é que eles não saem do escritório, não é? Então há todo este trabalho que é necessário ser feito. Mesmo para fechar, até que ponto é que o fecho das torneiras internacionais revelam o problema ou as fragilidades que o país... Bom, eu acho que, volto a dizer que há fraquezas que são boas.
Se recordar, por exemplo, quando houve a declaração da independência unilateral pelo Ian Smith na Rodésia do Sul, do início, os rhodesianos naquela altura passaram mal, porque a Inglaterra fechou as torneiras. Mas o Ian Smith e a equipa dele, como estavam muito claros e convictos do que é que pretendiam, eles conseguiram começar a produzir algumas coisas. Começaram a produzir um botão torto, mas depois produziram um botão perfeito. Pouco e pouco foram melhorando algumas coisas. E isto, se calhar, permitiu aquilo que o Zimbábue é hoje. Zimbábue, depois da África do Sul, é o segundo país na região com menos analfabetos. Cuba teve a mesma experiência com as sanções, conseguiu se virar para si própria. É uma possibilidade que nós temos de virar-nos para nós, mas, como eu dizia, não é suficiente. Mas é exatamente nos momentos de crise em que nós devemos olhar para nós e vermos, ok, o que é que somos capazes de fazer com o que temos, o que é que somos capazes de reinventar com aquilo que não temos e com aquilo que temos e podermos avançar. Agora, ficarmos na situação que nós estamos hoje, de só aprovarmos um orçamento efetivo de 24 mil milhões de meticais e pensarmos que isto é solução, não é. Estamos mesmo sem tempo. Ponto final da conversa aqui com Ismael Moussa, mesmo em volta dos acontecimentos que marcam a atualidade a nível país. O ponto final, noite informativa, hoje mais cedo. Graças pela atenção dispensada.